Tu pode ter o melhor Instagram. Tu pode postar todos os dias e ter milhões de seguidores. Se na hora que o cliente ele aperta o botãozinho lá para te chamar, tu não sabe vender para ele, não adianta nada. Hoje eu vou te passar uma estrutura muito simples, mas que vai aumentar muito a conversão desses clientes que chega para você. Então, basicamente, tu vai aprender a conduzir a decisão de compra desses clientes. Existe um olhar estratégico que toda empreendedora deveria ter, que é entender quais são os pilares de um negócio, tá? Pilar marketing e pilar vendas. Cíntia, e o resto, né? E o financeiro, a gestão, os funcionários, vem depois. Mana, vem tudo depois, tá? Primeiro é colocar dinheiro para dentro. Imagina aqui o teu negócio como um grande corpo humano. Coração é as vendas e pulmão é o marketing. O resto, mana, vem depois. Ponto. Hoje em dia, o pilar marketing, ele acontece em peso nas redes sociais, né? Mais especificamente no Instagram. Mas eu quero te provocar aqui, só um pouquinho rapidinho. Por quê? Porque o Instagram, ele não é o único lugar que você pode estar, né? Tem outros. Vamos imaginar aqui, o perfil da rede social é a vitrine, certo? E a rede social em si é um shopping. Então pensa comigo, o Instagram é só um desses shoppings, percebe? Então sim, mana, vale a pena você pesquisar outros canais de vendas. Porque o canal de venda mais assertivo para você é o canal de vendas onde seu cliente está. Percebe? Então não adianta nada se os seus clientes eles estão no Facebook e você está presente só no Instagram. Captou? Mas realmente isso daria assunto para outro vídeo, tá? Aqui a gente está falando do momento em que o cliente ele já viu o seu marketing, ele já gostou daquilo que viu e ele quer saber mais, ou seja, ele chega no seu DM ou no seu WhatsApp, tá? Aí a venda realmente ela começa. Só um ponto também, rapidinho. Mana, não tenta fechar a venda no DM, tá? Não tenta fechar a venda no DM. Sempre que possível, encaminhe a pessoa para o WhatsApp. Por quê? Porque o Instagram é um local que a pessoa normalmente entra para distrair, sabe? Para relaxar. Não é assim para ti? A pessoa quer desligar um pouquinho dos afazeres dela. Né? Lembra do shopping? A pessoa está só passeando no shopping. Aí ela tá olhando as vitrines, né? Lembra? Os perfis. Ela tá olhando as vitrines. Gostou, entrou para saber mais. Ou seja, entrou no seu DM. Só que aí, como a pessoa ela tá lá naquele ambiente que ela entra para relaxar, né? Ela não entra abrindo pensando assim, opa, vou comprar alguma coisa. Qual é o local, mana? Que normalmente tu entra para resolver pepino. É o WhatsApp. Então, normalmente, quando a pessoa ela entra no WhatsApp, ela entra mais atenta nas mensagens que estão lá. Então, como ela entra mais atenta nas mensagens que estão lá, consequentemente, a pessoa ela vai te responder muito mais rápido, ela vai prestar mais atenção em ti. E outro ponto também, o WhatsApp é um local onde as pessoas lá são mais íntimas. Então, consequentemente, você também se posiciona em um local mais íntimo da pessoa, tá? Agora sim a venda começou. Então, pega papel e caneta e segura na cadeira. Então, tá, cliente olhou, gostou, quer saber mais. Nem sempre ele está pronto para comprar, tá? Lembra, o cliente está só passeando no shopping. Então, quando o cliente ele chega para tu e você não sabe direito como conduzir, acaba que vira aquele diálogo, né? Quanto que custa? Custa tanto. Ah, tá bom, acabou. Então perceba, o cliente ele chegou ainda como um possível cliente, mas como não teve um diálogo estratégico aqui, tu nem conheceu ele, tu não soube as reais necessidades dele, o que de fato ele queria. E aí ele foi embora, provavelmente ele vai te esquecer e nunca mais vai voltar, e aí tu não vai vender nunca mais para esse cliente. Percebe? Então a chave está nas perguntas que você faz, porque a pergunta certa vai fazer essa conexão ser mais genuína.
Percebe? É mais ou menos assim. Existem dois tipos de perguntas, tá? Perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas, elas têm a intenção de deixar aberto para a pessoa falar. E a pergunta fechada, ela tem a intenção da pessoa tomar uma decisão. Então imagine o seguinte, vamos imaginar um corredor cheio de porta, tá? E as portas são possibilidades de resposta. Então a pergunta aberta, ela deixa todas as portas desse corredor abertas, né? Então tem um mundo lá de possibilidades para o cliente poder te responder. As perguntas fechadas, elas fecham todas as portas e deixa só duas portas abertas. Então agora a pessoa tem que decidir se ela vai entrar na porta um ou na porta 2, percebe? Ou é essa ou é aquela, ou é sim ou é não, ou é X ou é Y. Então perceba, principalmente no começo do atendimento, você precisa que o cliente fale, porque é só ele falando que ele vai revelar aquilo que de fato ele quer, percebe? E aí você vai saber exatamente o que usar na hora do fechamento. Então, no começo do atendimento, você precisa usar perguntas abertas, porque essas perguntas abertas, ela tem o poder de fazer o cliente prestar mais atenção em ti, se envolver um pouco mais ali contigo, revelando o que de fato ele quer. E as respostas são a chave que você precisa para poder fazer um bom fechamento. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. É mais ou menos assim. Se você perguntar para o cliente o que mais te chama a atenção, o cliente ele vai ser obrigado a buscar na cabeça dele aquilo que ele mais gostou em ti. Então, por exemplo, se você é decoradora, aí a cliente, ela fala assim: então, eu entrei no seu perfil, gostei desses escritórios, assim, ó, com luz natural, com cores mais neutras, com ambiente bem aproveitado, né, espaçoso. Olha quanto ouro tem aqui. Ela falou que ela quer um escritório e ela falou as características do escritório que ela quer. Então, quando chegar lá no fechamento, você vai falar mais ou menos assim: então, perfeito, Camila. Eu vou trabalhar aqui nosso projeto com cores mais neutras, com ambiente bem iluminado, tá? Vou trabalhar bem o espaço para te dar essa sensação de amplitude, para você poder trabalhar com tranquilidade. E assim que eu finalizar, eu vou te mandar o orçamento para a gente poder conversar a forma de pagamento, ok? Perceba, você relembra a pessoa dos motivos pelo qual ela te escolheu. Entendeu? E você só sabe desses motivos porque você perguntou lá no início. Então a pergunta aberta, ela tem esse objetivo mesmo, gente, fazer a pessoa falar. E quanto mais a pessoa ela fala, melhor para você, porque é ela falando, né, que você vai ler ali nas entrelinhas o que de fato aquela pessoa quer, tá? Então você precisa sim prestar atenção em cada palavrinha que a pessoa falar. Se for presencialmente, é porque assim, a gente falou muito do WhatsApp, né? Mas se for presencialmente, requer de você a habilidade de escuta ativa, que é muito diferente de quando você está no automático, porque quando você está no automático, normalmente você não escuta. Você ouve. E aí você ouve para responder. Isso daqui é um tiro no pé. Então você precisa realmente ativar a sua escuta. A escutativa, ela requer presença, tá? Você estar presente, prestando atenção em cada palavra que a pessoa fala, tá bom? Vale a pena pesquisar sobre isso também. Então tá, na fase de atendimento são perguntas abertas. E na fase de fechamento? Na fase de fechamento são perguntas fechadas. Por quê? Porque a pergunta fechada tem o objetivo de fazer a pessoa decidir. E a fase do fechamento é fase de decisão. Então, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas mandam um preço e elas perguntam assim: ficou bom para você? Ai, gente, deixa eu segurar aqui para não surtar. O ficou bom para você é uma pergunta aberta que tem como objetivo fazer a pessoa pensar. E você coloca essa pergunta em um momento que a pessoa tem que decidir. Olha que cagada!
né? Aí os clientes eles viram para você e falam assim: eu tenho que pensar. E aí você não sabe onde você está errando. Percebe, gente? É claro que a pessoa quer pensar. O comando que você deu para ela foi: peraí, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se tá bom. Deu para entender? Então, a partir de agora, você vai fazer o seguinte: você vai mandar o preço e mandar duas opções para o cliente. Falar, ó, fica tanto no Pix e tanto no cartão. E aí você termina com uma pergunta fechada, né? Então, qual que você prefere? Deu para sentir a diferença? É muito louco, mana. É muito louco mesmo, porque são mínimos detalhes. É o comando que você passa para o cérebro da pessoa, percebe? A pergunta fechada, ela não dá o comando da pessoa pensar, entendeu? Ela dá o comando da pessoa decidir. E perceba, imagine como fases mesmo, tá? Porque são fases, né? Tem a fase de conexão, de perguntar, de entender, de rapport, percebe? E tem a fase de fechamento, que não tem frufru, é decisão de compra, é decisão de entrega, é decisão de forma de pagamento. E o mais louco é que você consegue, se você treinar, você consegue moldar o seu comportamento de acordo com essas fases. Porque, mana, uma coisa puxa a outra. Eu amo falar isso. Se você não gera conexão, você não fecha. E se você não tem o manejo de condução do fechamento, você também não fecha. Percebe? Essa é a importância de seguir se aperfeiçoando sempre. E falando nisso, se você quer se aperfeiçoar ainda mais, se aprofundar ainda mais para realmente montar o seu processo de vendas e ser mais assertiva, o curso Organize Seu Negócio ele foi feito para isso. É lá que eu vou te ensinar como estruturar a sua empresa para tu vender todos os dias. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele comentário bem gostoso, aquele like delícia e se inscrever no canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Um beijo, vai faturar!